Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre políticas de acesso ao ensino superior. E quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto é Brescia Nonato, pedagoga, mestre em educação e pesquisadora do Observatório da Juventude da UFMG. Olá, Brescia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Brescia, pelo atual ritmo das políticas públicas, o Brasil vai conseguir aumentar esse percentual para conseguir conciliar crescimento econômico com desenvolvimento científico, tecnológico e formação de mão de obra? Qual a sua avaliação a respeito disso? A gente tem tido um ritmo, nós temos tido um ritmo muito intenso em relação às políticas públicas de acesso ao ensino superior. No entanto, a minha percepção é que esse ritmo ainda não contempla a necessidade que o Brasil tem de mão de obra para esse nível de ensino. Exemplo disso é que já em 2010 para 2011 tinha-se essa perspectiva do acesso, de que se graduasse em torno de 30% dos jovens de 18 a 24 anos. Isso. O que não ocorreu, tendo em vista que até o ano de 2010, esse percentual não chegava a 9%. Certo, então você acredita que com esse ritmo o crescimento do país pode ser afetado? Eu acredito que sim, principalmente em algumas áreas, em alguns cursos de graduação que são consideradas aquelas áreas estratégicas. A gente tem como exemplo as engenharias, que nós temos como exemplo as engenharias que são cursos que têm sido demandados e que é possível perceber mesmo pelas próprias propagandas, pela própria mídia, pela própria população, que são cursos que se tem oferta de emprego, mas que se não tem demanda para aquelas pessoas estarem adentrando aquele posto. Certo. Agora, Brescia, quais são hoje, nesse sentido, as políticas públicas de acesso ao ensino superior e, de uma maneira geral, qual avaliação você faz delas? Então, nós temos até um cuidado que a gente deve tomar na fala, que nós temos nomeados tudo como políticas e, na verdade, a gente tem vários programas governamentais. Eu posso citar aqui para vocês. Quando a gente fala de política pública, a gente fala de uma política que ultrapassa um governo. Ou seja, aquele governo sai e aquela política permanece. Quando a gente fala de programa, a gente está dizendo com relação ao governo. Por exemplo, se a Dilma saiu hoje, se o próximo presidente ele não quiser manter os programas que vem acontecendo, não há nada que impeça, né? Isso, não há nada que impeça, porque ainda não se tornou uma política de Estado, mas sim um programa de governo. Então, esse é um dos problemas. Com relação aos programas, nós temos vários. Nós temos o ProUni, que a gente vai falar um pouquinho dele, um pouco mais aprofundado dele daqui a pouco. Nós temos o ReUni, que é um programa de reestruturação das universidades públicas. E com o ReUni a gente tem vários programas dentro desse programa. A gente tem a inclusão pelo noturno nas universidades públicas, a gente tem a expansão e interiorização das universidades públicas também, que isso facilita um pouco, aquela população que não tem condição de estar vindo para as capitais, para as grandes cidades. A gente tem nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que é um programa de parceria mesmo entre as universidades públicas, onde o ensino é ofertado via educação à distância. Nós temos também o FIES, que é o financiamento. Nós temos também o FIES, que é o financiamento do ensino pelo meio privado. Certo. Agora, essas políticas, Brescia, têm sido suficientes, por exemplo, para garantir a expansão com qualidade do acesso ao ensino superior? Qual a sua avaliação sobre isso? Várias dessas políticas, a gente tem junto a elas garantida a qualidade, a meu ver. Por quê? Especialmente porque várias delas estão ligadas ao setor público e às universidades públicas. Por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil. O ReUni. E o ReUni. Agora, o ProUni e o FIES, a gente tem alguns problemas. Nós temos muitas universidades e faculdades privadas que são boas, que têm bons conceitos pelo MEC, mas a gente tem aqueles cursos que eles não são bem avaliados. E existe todo um processo para que aquele curso seja descredenciado.
Então, durante esse período, ele está formando os alunos. Sim. E não está formando do modo adequado, não está transformando, né, entre aspas, assim, aquele estudante em bacharel ou em licenciado com a qualidade que se deveria. Então, esse, muitas vezes, é um problema dessa expansão. Certo. Agora, Bressi, qual o papel do ensino médio dentro dessa discussão? Nossa, o papel do ensino médio ele é importantíssimo, principalmente tendo em vista que é a partir desse nível de ensino que esses jovens se inserem no ensino superior. O que a gente tem percebido? Foi somente a partir da LDB, lá de 96, onde se colocou que o ensino médio era parte, né, era parte da educação básica, que começou-se a ter um cuidado com esse nível de ensino em termos de pensar em expansão. Mas essa expansão do ensino médio, ela veio sem a qualidade necessária. E essa qualidade, ela é fundamental quando você pensa no acesso ao ensino superior. Então, a gente tem a formação de muitos jovens durante o ensino médio, mas boa parte deles, especialmente no ensino médio público, não consegue ingressar no ensino superior devido à deficiência de formação. E agora um ensino médio com a maior taxa de alunos formados também aumentaria o percentual dos estudantes aptos, né, a entrar no ensino superior. Sim, e esse é um outro problema que a gente tem no ensino médio, a evasão. E eu posso elencar aqui, um dos motivos é a questão do trabalho mesmo, né? Vários jovens relatam que deixam a escola devido a essa dificuldade de administrar o trabalho com o estudo. E um outro lado que a gente tem, não só o trabalho, mas é que a escola do ensino médio, ela não tem sido interessante para esse jovem. Tem sido atraente. Não tem sido atraente. E o que acontece? O abandono. Então, a gente não tem muitos jovens têm chegado ao ensino médio muito mais do que há 10, 15, 20 anos atrás. Vários deles conseguem se formar sem a qualidade necessária, mas muitos desses não se formam. Aqui em BH, em Minas, a gente tem um número até significativo de entrada, permanência e saída. Mas se a gente olhar o percentual do Brasil, especialmente Norte e Nordeste, os dados são alarmantes com relação ao acesso e permanência no ensino médio. Bressi, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a falar sobre um programa específico que é o ProUni. Vamos lá? Ok. 6 milhões de alunos matriculados no ensino superior, mais de 1 milhão de formandos só no ano passado. A procura por universidades, faculdades e institutos cresceu 125% nos últimos 10 anos. Os dados são do Censo da Educação Superior de 2011, feito pelo MEC. Entre 2010 e 2011, as matrículas cresceram 7,9% na rede pública e 4,8% na rede privada. Ainda assim, 7 em cada 10 universitários estudam em faculdades particulares e 80% deles encontram dificuldades para arcar com as altas mensalidades. Essa expansão só foi possível com a mobilização da sociedade que resultou em ações do governo federal. Uma delas é o ProUni, Programa Universidade para Todos. Sem o ProUni eu não teria conseguido a vaga no curso que eu pretendia na época de prestar o vestibular. Porque eu tentei alguns outros cursos, passei em algumas outras faculdades, mas não no curso que realmente eu estava pretendendo. E graças ao ProUni, hoje eu estou fazendo um curso que eu gosto mesmo, que é o Arquitetura e Urbanismo. Este ano, o ProUni recebeu 870 mil inscrições. Os candidatos concorreram a 90 mil bolsas de estudo em 1.300 instituições particulares. Minas teve o segundo maior número de inscritos. O novo Plano Nacional de Educação, que acaba de ser enviado para votação no Senado, prevê que em 10 anos o número de estudantes universitários com idade entre 18 e 24 anos chegue a 33%. Mais um passo para o avanço do acesso ao ensino superior no país. A Unesco, né, ela quando faz os ranqueamentos de alunos do ensino superior, ele ranqueia o que interessa para ele essa faixa de 18 a 24 anos, que é a faixa correta do fluxo escolar. Então, pessoas, né, que estão além dessa faixa não são contabilizadas. Então, o Brasil tem que ter assumir um compromisso de fazer com que adentrasse mais alunos nessa faixa etária.
Criado em 2004, o ProUni já ofereceu mais de 1 milhão de bolsas. O programa é dirigido aos estudantes do ensino médio e esses jovens são selecionados a partir das notas obtidas no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Esses alunos, eles passam por um processo seletivo muito apurado. O próprio MEC seleciona um aluno para ele ganhar essa bolsa. Além da carência, ele também tem que ter um desempenho acadêmico mínimo satisfatório, senão ele não é contemplado com essa bolsa, e inclusive manutenção. Então isso, de uma certa forma, gera um compromisso do aluno com o estudo, com a universidade muito maior. Esta professora coordenou uma pesquisa sobre o perfil dos estudantes que participam do ProUni. São alunos de excelente desempenho acadêmico, né? De assíduos, o número de evasão é muito menor também. Para o Simprominas, a expansão do ensino superior precisa aliar a valorização dos profissionais com a melhoria da qualidade da educação. O sindicato se preocupa com os direitos dos professores. Veja bem, há expansão, o mercado procura, né, o técnico, o tecnólogo, enfim, os engenheiros, porém, a nossa preocupação é com a formação dessas pessoas, assim como do mercado de trabalho para os professores. Não dá para haver uma universidade com boa qualidade se não houver boa qualidade dos professores, como condições de trabalho para eles dentro dessas mesmas universidades. Agora, Brescia, eu sei que você elaborou um estudo específico sobre o ProUni, não é isso? Isso. Gostaria que você nos dissesse quais foram as conclusões gerais desse seu estudo. Então, Denilson, o estudo ele teve como objetivo compreender as expectativas e a experiência universitária de jovens oriundos que estavam no ensino superior por meio desse programa de governo, do ProUni. Como conclusões gerais, eu posso elencar algumas percepções. A primeira delas é que vários desses jovens não teriam ingressado no ensino superior se não fosse por meio desse programa. Por quê? Os nossos dados mostram que eles já haviam tentado inúmeras vezes acessar o ensino superior público e não conseguiram, por falta de qualificações mesmo, em termos de conteúdo, passar numa universidade pública. Devido à concorrência muito grande. Devido à concorrência muito grande e a restrição no número de vagas, Sim. a qualidade do ensino médio, que a gente já conversou anteriormente. Uhum. Outro ponto percebido se diz a falta de acompanhamento durante a permanência universitária desses jovens. Dos nossos entrevistados, todos eles disseram que não houve, durante o seu percurso acadêmico, nenhum tipo de acompanhamento por parte do poder público ou da instituição privada de como estava sendo o seu processo no ensino superior. E isso é muito importante, tendo em vista que o ProUni, ele traz muitos jovens do interior para a capital. E quando não se tem esse acompanhamento dessa permanência, mesmo com uma bolsa de 100%, esse jovem ele pode vir a abandonar. Houve casos assim, de jovens com 100% de bolsa abandonar? Sim, houve casos assim. Uma das jovens que eu entrevistei durante a minha pesquisa, ela havia iniciado um curso, um curso de psicologia numa outra universidade, com uma bolsa de 100%, mas numa cidade de interior, e ela não conseguiu se manter por falta de recursos financeiros. Aí ela fez o ProUni de novo, conseguiu passar para BH, se mudou para BH, porque em BH ela conseguiria trabalho, mesmo que fosse um trabalho precário, para se manter. Ou seja, o que a gente percebe é que o programa ele é um programa interessante para esse momento, para essa conjuntura que a gente está vivendo, mas ele não atende como um todo a demanda daquele jovem de camada popular que ingressa no ensino superior. Então, houve casos assim. E quais foram as outras conclusões? Outra conclusão que a gente pode chegar é da melhora significativa em termos socioeconômicos desses jovens. A minha pesquisa ela se deu essencialmente com jovens da engenharia e da psicologia, entendendo a engenharia como um curso de alto prestígio social. Sim. E os jovens da engenharia, durante a graduação, eles já tinham tido melhoras perceptíveis na sua qualidade de vida devido ao curso, seja por meio de estágio, seja por meio de contrato, né? Contrato como auxiliar técnico antes de formar. Então, o que a gente percebe é que, mesmo que existem inúmeras críticas com relação a esse programa de governo, por causa da transferência de renda, aquele jovem que está acessando esse programa naquele momento, esse programa, ele
possibilita aos jovens, de fato, uma mudança de vida. Certo. Em alguns cursos, como percebido. Agora, tendo em vista, pensando dentro de programas para acesso ao ensino superior, Brescia, quais seriam as vantagens e desvantagens e gargalos desse programa, o ProUni? Eu vou começar pelas desvantagens primeiro. Uma desvantagem que eu vejo nesse tipo de programa é que quando você investe no setor privado especificamente, você não tem aquilo garantido por muito tempo. Uma outra desvantagem que a gente vê no ProUni está ligado ao credenciamento e à forma de fiscalização mesmo dessas faculdades, porque nós temos de universidades a faculdades credenciadas. E o ensino dessas faculdades, desses cursos, em alguns casos ele é de fato excelente, mas em outros a gente tem jovens que não estão se formando da maneira adequada para ingressar no mercado de trabalho. E o que acontece? Existe toda uma legislação com relação a isso, mas se a gente for olhar pelos noticiários, no dia a dia, pelas nossas vivências, a gente vê que existem universidades particulares e faculdades particulares que elas estão em níveis distintos. Ou seja, deveria haver uma fiscalização maior por parte do Ministério da Educação dessas instituições que recebem bolsas do ProUni, é isso? Eu não posso te dizer que deveria haver, porque eu não sei de fato se isso acontece, porque em termos de legislação essa fiscalização deveria existir, ela deveria existir, mas o que a gente tem e tem percebido é que essas faculdades, muitas vezes, entre o tempo de descredenciamento, porque o curso não obteve uma boa nota, por exemplo, e o tempo de formação do aluno demora tempo demais. Enquanto isso, ela está formando profissionais que vão estar atuando no mercado de trabalho. Brescia Nonato, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Confira agora a agenda da semana. A Faculdade de Educação da UFMG promove o seminário Relações Étnico-Raciais e Diversidade Sociocultural em Materiais Didáticos, nesta segunda e terça, 29 e 30 de outubro, em Belo Horizonte. O evento acontece no auditório Neidson Rodrigues, no campus Pampulha. Informações em www.fai.ufmg.br. Professores da PUC Minas fazem assembleia com paralisação nesta terça, 30 de outubro, às 7 horas da noite, no auditório do prédio 61, na unidade Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Confira agora o Simpra em Movimento. Com a exibição de filmes brasileiros, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade recebeu na última terça-feira a 10ª edição da Múmia, Mostra Ude-Grude Mundial de Animação. Em 10 anos de existência, o projeto exibe filmes em diferentes salas de cinema de Belo Horizonte durante o mês de outubro. A proposta é ter um cinema gratuito para a população e um cinema de qualidade, principalmente de animação, que é um cinema que vem crescendo, né? E a gente tem a oportunidade de ter aí a Mostra Nacional, a Mostra Mineira e Internacional no mesmo momento. Contando com o apoio do sindicato, a mostra é uma oportunidade para os professores conhecerem o cinema de animação. A animação ela pode tocar em assuntos pertinentes, até assuntos mais pesados, de uma maneira lúdica. Então a reação do público é sempre uma reação boa, uma reação de satisfação de estar vendo uma produção que ele não está acostumado a ver. Essa educadora acredita que a arte pode ajudar a compreender a realidade. Eu acredito que as pessoas tendo mais acesso, né, à informação, né, de uma certa forma, com certeza vai estar ampliando, né, seus horizontes, ampliando sua maneira de ver, né, de perceber a vida, de perceber a sociedade. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.